Segunda carta de João. Vamos orar mais uma vez antes da gente se deter no texto. Senhor Deus, ó Pai, que a Tua graça nos acompanhe nesta hora, que os nossos corações e as nossas mentes sejam resgatados pelo Senhor, para que venhamos a extrair do texto bíblico e de tudo que vamos ouvir o máximo possível. Que assim seja, ó Deus, em minha vida e na vida de meus irmãos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Na época em que João escreveu essa carta, final do primeiro século, João era pastor de uma igreja, a igreja de Éfeso. E essa igreja ficava ali onde hoje é conhecido como Ásia Menor. João já era bem adiantado na sua idade, já era bem idoso, provavelmente tinha ali cerca de 90 anos. Como disse semana passada, foi o último dos apóstolos a morrer, e esse talvez seja o motivo pelo qual, se você olhar aí no primeiro verso, ele dá a si mesmo o título de presbítero. E presbítero é uma palavra que descreve alguém que já tem um certo nível de experiência na vida, alguém que já tem uma determinada maturidade. Presbítero não é título atribuído a jovem. Presbítero é alguém que já conhece das coisas da vida, já tem dias e meses à frente dos jovens. Mas presbítero também lembra o cuidado e o pastoreio sobre os demais. Por isso que ele então deve iniciar essa carta, essa epístola, como mencionando a si mesmo como presbítero. Nós não conhecemos pelo nome a pessoa a quem a carta foi endereçada, mas se você observar aí, ele vai dizer assim: a senhora eleita. Então o presbítero está escrevendo a senhora eleita e a seus filhos. Ao longo da história, duas interpretações têm sido dadas para essa expressão. Existem duas possibilidades aqui. Primeiro, trata-se de uma mulher de certa posição na igreja primitiva, ou seja, essa interpretação vai dizer que a senhora eleita aqui fosse uma mulher a quem João tinha em alta conta. Se observar aí, ele ainda vai dizer assim no verso 1: a quem amo por causa da verdade. Então é alguém que João tem em alta consideração. Outra característica dessa senhora, ou possivelmente desta senhora a quem João escreve, é que ela era muito conhecida da igreja, porque João vai dizer ainda no verso 1: não somente eu tenho ela em alta conta, mas também todos aqueles que amam a verdade. Então, segundo as informações de João, possivelmente essa era uma mulher muito hospitaleira, porque daqui a pouco nós vamos ver, nessa pequenina carta de apenas 13 versos, João vai dizer o seguinte: que a igreja se reunia na casa dessa mulher. Então, provavelmente ela era uma mulher que era hospitaleira. Alguém que era hospitaleira, mas que, como João vai alertá-la, ela não conhecia o perigo e as armadilhas dos falsos mestres.
Por isso que João escreve essa carta alertando-a do perigo dos falsos mestres, para que assim ela não viesse a estender a sua hospitalidade àqueles que ameaçavam a fé cristã. Era como se ele estivesse dizendo: olha, aqueles que têm um ensinamento errado, aqueles que são falsos mestres, a senhora não receba eles na sua casa. Então essa é uma interpretação que tem sido dada a esse início aqui da segunda epístola de João ao longo da história. No entanto, existe uma outra interpretação que é a interpretação mais aceita no meio reformado, no meio histórico, no meio das igrejas históricas. Essa interpretação diz que a palavra senhora aqui não se trata de uma pessoa, mas se trata de uma igreja. E aí, por essa interpretação, os filhos aqui no verso 1 seriam os crentes dessa igreja. A expressão aí no verso 13, a tua irmã, seriam outras igrejas. Então essa tem sido a interpretação mais tradicional, mais aceita. O fato é que o apóstolo João ele está escrevendo a leitores que são convertidos, cristãos, gente que foi transformada pelo Evangelho. E isso é o mais importante aqui nesse momento. Eu não quero me deter na questão, na discussão, no debate histórico e teológico, se é a mulher ou se é a igreja. Então, o fato aqui é que João está o quê? Escrevendo a gente crente. Se você der uma olhada aí no verso 4, o apóstolo vai dizer que ele conhecia os filhos desta senhora. Ele diz assim: alegro-me muito por haver encontrado alguns dos teus filhos andando na verdade. Então João ele diz: olha, eu estou muito encorajado pelo testemunho dado por esses homens. E gente, como que isso aqui é verdade, não é? Quando nós nos relacionamos com pessoas de fé, com homens maduros, com mulheres de fé, quando o nosso ciclo de amizade são de pessoas que amam a Deus, a nossa tendência é de fazer a mesma coisa. Mas quando nós nos relacionamos com pessoas liberais, com pessoas que não estão nem aí para a igreja, quando nós estamos em grupos de pessoas que desprezam a igreja, que criticam a igreja, que são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus, consequentemente nós vamos nos tornar assim também. E aí João diz: olha, eu estou muito feliz e encorajado pelo testemunho dado por essas pessoas. E esse pode ter sido um dos motivos também pelos quais João escreveu essa carta. Ou seja, dar instruções sobre como essas pessoas deveriam se portar neste mundo. Ou seja, esses teus filhos que têm dado bom testemunho da verdade, como que eles devem continuar vivendo nesse mundo? É por isso que eu estou escrevendo essa carta. Não só esse motivo, mas também o outro, como eu mencionei aqui. João escreve para que as pessoas ali não venham a acolher os falsos ensinos. Falsos ensinos esses que eu mencionei semana passada ao estudarmos a primeira carta. É por isso que quem lê a segunda epístola de João percebe que na epístola existem dois temas principais. O primeiro deles, ou a ideia principal, uma das duas principais aqui de 2 João, é a ideia de verdade. Porque diante da heresia, diante do erro, nada mais importante do que estar firmado na verdade. Por isso que nessa carta pequena de 13 versos, a palavra verdade aparece 5 vezes. E ela aparece 5 vezes nos 6 primeiros versos. Então João vai defender a tese de que a vida cristã
ela precisa estar fundamentada na verdade. A verdade é o fundamento da igreja de Cristo, a verdade é o fundamento da vida do cristão. Se nós não estivermos arraigados, alicerçados, fundamentados na verdade, a gente está perdido. Literalmente. Isso significa que uma doutrina, um ensino, por mais bem intencionado que seja, se ele negar as doutrinas fundamentais da fé cristã, ele precisa ser descartado, ele precisa ser combatido, ele precisa ser denunciado. Ele não pode ser acolhido na igreja. Existe um livro do John MacArthur chamado A Outra Face, quando ele diz ali que ele mostra a outra face de Jesus que muitos evangélicos não conhecem. E aí ele vai mostrar de forma impressionante, eu nunca tinha reparado isso, ele vai dizer que nos confrontos que existiam entre fariseus e Jesus, a iniciativa do confronto era sempre de Jesus, nunca dos fariseus. Quem procurava era Jesus, não eram os fariseus. Era Jesus que chegava até os fariseus e instigava os caras. Sabe por quê? Porque os fariseus pregavam um evangelho, diz John MacArthur, que não era verdade. Por isso que Jesus se posiciona diante deles para desmascará-los, para mostrar o ensino errado deles. Porque o que Jesus estava preocupado acima de tudo, vai dizer ele, é com a verdade. E João está dizendo aqui, olha, o mais importante é a verdade. O ensino, por mais bem intencionado, gente, existem muitas pessoas bem intencionadas, sinceras, honestas, mas pregando engano. Como disse Martin Lloyd Jones, são sinceros, mas errados. E elas precisam de esclarecimento, elas precisam aprender. Precisa ser mostrado a essas pessoas o erro delas. Então, isso significa que um ensino, por mais bem intencionado que seja, se ele negar as doutrinas fundamentais da fé cristã, ele não pode ser acolhido na igreja. Lutero uma vez disse assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras precisa ser rejeitado, mesmo que esse ensinamento faça chover milagres todos os dias. Lutero está dizendo, todo dia aquela doutrina gera milagre, mas não é bíblica, descarta, não é de Deus. Mesmo que faça chover milagres. Um ensinamento muito interessante dessa epístola, e quando João vai defender a importância da verdade num contexto de heresia, é que ele vai dizer aqui que a união dos crentes deve ser por causa da verdade e deve ser uma união na verdade. João vai nos mostrar que não havendo esse reconhecimento e essa fé comum na verdade, não é possível ter comunhão com o outro, não é possível ter união. Sabe o que isso significa na prática? Que se alguém em nosso meio, alguém da nossa igreja, passa a defender e a ensinar uma ideologia contrária às Sagradas Escrituras, essa pessoa precisa ser convidada a se retratar. Em caso de não se retratar, ela vai ser convidada a sair da igreja. Imagine que alguém comece a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Olha só, o seu lugar não é aqui. O seu lugar é no meio dos ateus, é no meio dos descrentes. Aqui nós somos um grupo de pessoas
que temos uma confissão de fé. E se você não crê nessa confissão de fé, por favor, você precisa se retirar. Porque a união dos crentes deve ser por causa da verdade e na verdade. Não é possível haver unidade e comunhão com pessoas que defendem verdades contrárias à fé cristã. A pessoa não pode continuar andando e caminhando com a gente. Procura outro grupo. Eu não posso me associar com pessoas que negam ou discordam daquelas verdades que são essenciais da fé cristã. Claro, aqui a gente deve lembrar, fazer um parêntese aqui. Eu estou falando aqui, gente, daquelas verdades essenciais da fé cristã, porque existem outras verdades, ou, no caso aqui não seriam verdades, mas seria doutrinas, que você tem liberdade de pensar de forma diferente de mim. Isso não abala a nossa comunhão, isso não abala a palavra de Deus, isso não abala aquelas doutrinas centrais e fundamentais da fé cristã. Eu não posso me associar com pessoas que discordam daquilo que é central. Naquilo que é essencial, nós não podemos jamais negociar, abrir mão, sermos condescendentes, fingir que não estamos vendo. Outra frase do John MacArthur, ele diz que a heresia, quando ela aparece, ela vem montada no lombo da tolerância. Então, se a gente fica tolerando, vamos deixando, daqui a pouco a igreja está cheia de coisa errada. O que existe dentro das igrejas é uma teologia Frankenstein. Um pouquinho de cada coisa e você forma um monstro teológico, por causa de tolerância. João vai nos ensinar aqui então que a verdade ela não pode, em hipótese alguma, ser comprometida. Então, quando alguém ensina algo errado, quando alguém propaga o engano, nós não podemos ser acolhedores com essas pessoas. Você está entendendo o que João está dizendo? João está dizendo assim, de forma educada, diga a ela assim, cai fora, vai embora. Preste atenção que não sou eu que estou dizendo, então vamos ler aí. Verso 10 e 11. Se alguém vem nos visitar e não traz esse ensino, chame ele para jantar, é isso que está dizendo aí? Não o recebais em casa. E João foi um pouquinho mais radical do que eu, né? Ele diz aí o quê? Nem o cumprimenteis. Nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Nem cumprimente. Que coisa, né? Crente mal educado não fala com os outros. O que está em jogo aqui é a verdade. E se eu estou conversando com você e você continua insistindo no seu erro, olha, não tem como ter comunhão com você. Porque a união dos crentes deve ser por causa da verdade e na verdade. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo vai dizer assim, olha Timóteo, o pastor, ele tem uma responsabilidade enorme sobre a congregação. No entanto, a congregação também é muito culpada dos erros que existem no meio dela. Paulo vai dizer que grande parte dos problemas que existem dentro da igreja é responsabilidade da própria comunidade. Por quê? Porque não confronta o erro.
Paulo então vai dizer assim que cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Paulo está dizendo o seguinte: olha, a congregação ela é tão culpada como aqueles que ministram a falsa doutrina. Sabe por quê? Porque só existe falsa doutrina porque existe gente para ouvir. Igual a fofoca. Por que existe maledicente? Porque existe malede ouvinte. Se o cara não parar para ouvir a fofoca, não vai ter fofoca. Só existe falsa doutrina porque existem pessoas que param para ouvir a falsa doutrina. Só existe falsa doutrina porque as pessoas ali estavam sustentando o quê? O ensino do falso profeta. Tem um livro publicado pela Fiel, do Mark Dever, chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Tem uma parte ali que ele conta uma história muito interessante. E aí eu vou ler, um parágrafo pequenininho, ele diz assim: você já ouviu um sermão que era tão ruim que você desejou ir embora? Certamente, vocês já ouviram vários aqui. Até aqui tudo bem. Mas aí ele diz assim: uma vez, e aí eu espero que o exemplo não continue a partir daqui. Uma vez deixei um sermão e saí fazendo barulho. Tipo assim, ele levantou, fez barulho para todo mundo ouvir, porque acreditava que a mensagem era terrivelmente destrutiva ao Evangelho e por isso não deveria ser tolerada. Eu não queria que a minha presença física, assentado e de lábios fechados, encorajasse o pregador a continuar falando o que anunciava. Fui embora. Por quê que ele está dizendo? Nós estimulamos o erro quando nós paramos para ouvir. Nós estamos compactuando. É o que João está dizendo aqui, gente. Se alguém vem ter conosco e não traz doutrina certa, ou essa doutrina que eu ensinei, não receba em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ele disse: eu fui embora, eu não vou compactuar com isso. Então a gente não pode dar guarida àqueles que promovem um ensino que não é bíblico. João é muito claro na sua orientação, ele diz: não participe do erro. Não continue congregando, não viva. Nós não devemos, com a nossa presença, promover aquilo que não é bíblico. Então, a união dos crentes, ela deve ser por causa da verdade e na verdade. Eu vou fazer parte de maçonaria? Eu vou me unir a maçons? Não vou. Porque eu sei que o que acontece ali, conquanto seja uma instituição secreta, que não é tão secreta assim, porque muita gente sabe de tudo que tem ali, porque os grandões que estavam lá, muitos já saíram e denunciaram, eu vou me unir com pessoas que muitas vezes têm um caráter muito bom, uma vida exemplar. No entanto, eles defendem uma coisa que não é verdade. Não é a verdade. Eu peguei o exemplo da maçonaria porque foi o que me veio à mente aqui, mas existem muitos outros exemplos. Spurgeon, ele disse uma vez assim: temos que estar dispostos para renunciar a qualquer coisa, a tudo, por amor dos princípios que defendemos. E temos que estar dispostos. Eu não sei se eu sou tão disposto igual o Spurgeon. Olha o que ele diz: a ofender. Você entendeu o verbo que ele falou aqui, usou aqui? Temos que estar dispostos a ofender os que mais contribuem para o nosso sustento, a afastar os nossos mais calorosos amigos,
atrair, ou seja, antes que trair as nossas consciências. Temos que estar dispostos a ser mendigos quanto à bolsa, refugos quanto à reputação, antes que agir como traidores da verdade. Podemos, se preciso for, morrer, mas não podemos negar a verdade. É o que João está dizendo aqui. Nós precisamos defender acima de tudo a verdade. Essa epístola é uma epístola que diz que é escrita num contexto de heresia. E João diz, olha, façam de tudo para defender a verdade. Não abrigue, não dê guarida, não receba na casa, nem cumprimente a pessoa que está ligada a doutrinas que não são doutrinas da palavra de Deus. Essa é uma verdade. Olha o que ele diz aí no verso 4, então. Alegro-me muito por haver encontrado alguns dos teus filhos andando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. A alegria do apóstolo se deve ao fato de que os filhos daquela senhora andavam na verdade. Existe alguma coisa que dá mais prazer a um pai ou a uma mãe do que saber que os seus filhos andam na verdade? Há pouco eu estava conversando com alguém e falei assim, olha, eu imagino como que deve ser ruim essa possibilidade de ver o filho desviando-se da verdade. Por um lado, você ver os filhos encaminhados, ver os filhos que você não precisa virar para ele e dizer assim, e aí, você tem lido sua Bíblia? Mas você entra no quarto e vê o filho lendo a Bíblia, lendo um livro teológico, um livro que vai levá-lo a conhecer mais de Deus. Que coisa boa que deve ser isso. Filho defendendo princípios das Escrituras, defendendo as Escrituras. Mas por outro lado, existe alguma dor maior no coração de um pai ou de uma mãe saber que ali está a verdade e o filho está num outro caminho? Que os filhos, eles estão se desviando da verdade, que os filhos perderam a comunhão com aquele que disse, eu sou a verdade. Gente, que coisa triste, mas muito triste, é vermos as pessoas que nós amamos. Eu falei de filhos porque João mencionou filhos aqui, eu lembrei, mas pessoas que nós amamos, um parente, um amigo, a pessoa se desviou, a pessoa apostatou, a pessoa abandonou, a pessoa esfriou, deixou a verdade. Eu não sei se vocês, mulheres, que têm lá seus grupos de oração na terça-feira, se vocês procedem assim, mas lá com os homens, toda terça-feira, eu inicio o nosso momento de oração e peço, Senhor, parece até que é uma rotina, mas no meu coração não é uma rotina porque é sincero, e eu digo, Senhor, guarda os nossos irmãos que não estão aqui. Onde que eles estão? Nós precisamos pedir pelos nossos irmãos que estão se desviando da verdade. A gente precisa orar, gente, para que os olhos dessas pessoas sejam abertos. Essas pessoas estão cegas. Senhor, abre os olhos para que eles enxerguem.